Pessoal, voltamos então. Bom, com relação à teoria finalista, eu falei para vocês que ia falar agora do conceito abstrato, mas antes eu preciso finalizar um ponto. Bom, nós vimos que a teoria finalista moderada, mitigada, atenuada, ela diz que o consumidor é pessoa jurídica, que portanto não dá a destinação final econômica para o produto ou serviço, e o destinatário final, pessoa física, profissional, que também não dá a destinação final econômica para o produto ou serviço, mas apenas a destinação final fática. Para serem considerados consumidores, precisam ser vulneráveis. No primeiro caso, a prova cabe à pessoa jurídica demonstrar a sua vulnerabilidade. E no segundo caso, a pessoa física profissional, como o advogado, o exemplo do advogado que eu dei, a sua vulnerabilidade é presumida, mas nesse caso, para a teoria finalista, ou pelo menos para a maioria da jurisprudência predominante do STJ, é presumida, é uma presunção relativa que cabe prova em contrário, tá? Então a gente precisa entender o que é vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? A vulnerabilidade é uma fraqueza do consumidor ou do destinatário final em relação ao fornecedor. Mas fragilidade, fraqueza de que ordem, né? Bom, existem várias situações em que essa fraqueza pode se verificar. Existem julgados dos mais variados, até fragilidade psicológica do fornecedor, do consumidor em relação ao fornecedor. O Fabrício Bolzan, ele esquematiza mais ou menos, ele traz 4 espécies de vulnerabilidade. Ele fala da vulnerabilidade técnica, que é a vulnerabilidade do consumidor que não tem conhecimento, a fraqueza do consumidor evidenciada pela falta de conhecimento dele sobre aspectos técnicos do produto ou serviço, como forma de construção, projeto, composição. Aí depois ele fala da vulnerabilidade jurídico-científica, que diz respeito não só à falta de conhecimento jurídico do consumidor para análise contratual, mas também à falta de conhecimento contábil, econômico para cálculo de juros, de percentual de prestação, de valor da garantia estendida, né? Durabilidade, enfim. Ele também fala da vulnerabilidade fática ou socioeconômica, que abrange genericamente diversas situações de fragilidade das pessoas em relação ao fornecedor. Então, engloba o consumidor crédulo, que é facilmente enganado pelo fornecedor, aquele que é mais humilde, o que se deixa enganar com maior facilidade por uma questão social, ou socioeconômica, ou fática, tá? E ainda ele coloca uma quarta, que seria informacional. E esta aqui não é necessariamente estanque das demais, porque na verdade é uma vulnerabilidade mais abrangente. Então o consumidor que, por falta de informação genérica, seja em relação ao produto, seja em relação ao contrato, seja por não ter tido acesso à educação, se coloca então, ou se situa numa posição de fragilidade em relação ao fornecedor, tá? Bom, a doutrina, mais modernamente, vem reconhecendo a existência de uma hipervulnerabilidade. Esse é o termo utilizado. Essa hipervulnerabilidade seria verificada em determinadas categorias de consumidores, como gestantes, crianças, idosos, pessoas com deficiência ou pessoas com alguma enfermidade, que, em razão dessas condições, se encontram ainda mais fragilizadas em relação ao fornecedor. Bom, muito bem. O Código de Defesa do Consumidor fala em hipossuficiência. Inclusive, a verificação da hipossuficiência é uma dos requisitos para a inversão do ônus da prova dentro do processo.
né? Então, alguns doutrinadores dizem o seguinte: olha, na verdade, a hipossuficiência é um plus em relação à vulnerabilidade. Então, todo consumidor é vulnerável, porém, é uma presunção absoluta, todo consumidor é vulnerável, porém, apenas alguns consumidores são hipossuficientes. Então, essa vulnerabilidade, essa hipossuficiência seria uma vulnerabilidade exacerbada. No entanto, alguns doutrinadores dizem que a hipossuficiência é uma fragilidade verificada processualmente, apenas processualmente. E são esses os que se utilizam com maior frequência do termo, então, hipervulnerabilidade. Tá? Então, vulnerabilidade, hipervulnerabilidade. Vulnerável todo consumidor, hipervulnerável algumas categorias, como os idosos, crianças, como eu disse. E o hipossuficiente seria o consumidor que é frágil na relação processual. E aí a hipossuficiência não é uma característica de todo o consumidor, mas apenas de alguns, tá bom? Muito bem. Feitas essas considerações, nós vimos ali então os conceitos. Eu me deti bastante neste assunto de conceito, de definição de destinatário final. Vou justificar por quê. Porque esta é uma questão crucial, né? Se você tem o reconhecimento do destinatário final e, portanto, do consumidor, você tem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Se você não tem a aplicação dessa legislação de proteção. Então é crucial a gente entender essas correntes, a maximalista, finalista moderada, o posicionamento do professor Risato Nunes e a distinção entre vulnerabilidade, todo consumidor é vulnerável, hipervulnerabilidade, determinadas categorias, e a hipossuficiência, que para alguns doutrinadores que usam o termo hipervulnerabilidade, a hipossuficiência é uma fragilidade extra, mas processual, tá? O professor Risato e outros doutrinadores dizem o seguinte: olha, existem os vulneráveis, que são todos os consumidores, e os hipossuficientes, que são aqueles que possuem uma vulnerabilidade ainda maior, ainda mais acentuada, ainda mais exacerbada. Tá legal? E não se utilizam do termo hipervulnerabilidade. Tá bom? Só um instantinho aqui, pessoal. Bom, agora a gente vai passar para o estudo do conceito abstrato, do conceito por equiparação. Então a gente vê lá no caput do segundo o conceito concreto. Então vamos para o conceito abstrato aqui, o conceito por equiparação. Ele começa no parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Veja como amplia a condição de consumidor. Toda pessoa, toda coletividade, seja uma coletividade determinada ou não, ou indeterminada, seja uma coletividade difusamente considerada, ou uma coletividade em sentido estrito, é tida também como consumidora, desde que haja intervindo nas relações de consumo. Esse conceito de consumidor também é ampliado, e aí nós estamos falando ainda do conceito abstrato, pelo artigo 17. O artigo 17, ele está dentro da seção 2, que fala da responsabilidade pelo vício do fato, do produto e do serviço. Esta seção, ela trata da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor por produtos e serviços defeituosos. Tá? Então ela está falando de responsabilidade. E aí o artigo 17 diz o seguinte: para efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então aqui amplia significativamente a proteção. Nós podemos lembrar
como exemplo da aplicação desse dispositivo, as vítimas dos acidentes da TAM, né? Então a TAM está na condição de fornecedora prestando um serviço com habitualidade de transporte aéreo e no desenvolvimento dessa atividade causa um acidente que causa danos a diversas pessoas que não estavam adquirindo passagem de transporte aéreo ou que não estavam enviando os seus produtos através dos aviões de carga, né? Mas estavam andando na rua, né? Estavam em suas casas. Nós tivemos 2 acidentes graves. Um com um Fokker 100 que abriu um reverso e caiu sobre várias casas. E o outro mais recente em que o avião passou a pista e atingiu um depósito, se não me engano, um galpão. Então todas essas vítimas que foram atingidas por esse acidente, que sofreram danos, são vítimas de um acidente de consumo, porque a TAM estava no fornecimento de um serviço, atuando no fornecimento de serviços ao consumidor. Então todas essas vítimas, os seus familiares, são equiparados aos consumidores, tá? Então, na eventual ação indenizatória, a incidência do CDC acontece, tá? E aconteceu em vários casos. O mesmo também se deu com uma explosão, uma certa vez, num shopping de Osasco. E as pessoas que estavam passando na rua e que, portanto, não estavam nem dentro do espaço do shopping, também foram atingidas por essa explosão e nessa situação são equiparadas aos consumidores. Muito bem, mas a ampliação continua do conceito de consumidor. Vamos lá para o artigo 29 do CDC. O artigo 29 do CDC, ele está inserido dentro do capítulo 5, que trata das práticas comerciais. Dentro desse tratamento de práticas comerciais, nós temos a oferta sendo regulada na seção 1, nós temos a publicidade na seção 2, temos, oferta na seção 2, publicidade na seção 3, práticas abusivas na seção 4, cobrança de dívidas na seção 5 e bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito na seção seguinte. Bom, muito bem. Tudo isso dentro do capítulo 5, que chama práticas comerciais. Tá? No capítulo seguinte, nós temos a abordagem que trata da proteção contratual, nós temos a abordagem das cláusulas abusivas e do contrato de adesão. Muito bem, então nós sabemos o que trata o capítulo 5 e o que trata o capítulo 6. Agora vamos ao que dispõe o artigo 29, que está dentro do capítulo 5. Ele diz o seguinte, ó: para os fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. Olha só, então aqui há uma significativa ampliação do conceito de consumidor para dizer que todas as pessoas que estão sujeitas às práticas comerciais e ao capítulo seguinte, que trata da proteção contratual, então todas as pessoas que estão sujeitas às práticas comerciais e às contratações de consumo estão amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Aí você pode pensar assim, professor, mas aí ele já está consumindo, por isso que ele já está praticando, está dentro das práticas comerciais. Não, né? Porque a oferta, ela acontece antes de qualquer estabelecimento de relação de consumo. E a publicidade também, como forma de oferta, como espécie de oferta, também ocorre antes da contratação, tá? E outras tantas situações. Por exemplo, nós vimos aqui que práticas abusivas, aqui as pessoas sujeitas a práticas abusivas também estão amparadas pelo CDC. Imagine só, a venda casada é uma prática abusiva, né? Então, só a título de exemplo, se você quer adquirir um produto, você não adquiriu,
E aí o fornecedor diz o seguinte para você: olha, eu só te vendo este produto, se você adquirir o outro, você já está sujeito a esta prática comercial, mesmo antes de adquirir. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor ele tem essa ocupação, essa preocupação. Ele protege o consumidor antes, na contratação e após a contratação, pois ele regula também a cobrança de dívidas e os bancos de proteção ao crédito. Tá? Então todas as pessoas sujeitas, imagina um sujeito que sequer consumiu e teve seu nome negativado equivocadamente. Mas professor, ele não adquiriu e nem utilizou produtos, como diz o caput do artigo 2º. Como ele pode ser considerado um consumidor? Porque seu nome foi negativado indevidamente e esta é uma prática dentro do mercado de consumo. Né? Então nós temos aí a possibilidade de responsabilização do órgão de proteção ao crédito e do fornecedor que equivocadamente comunicou o órgão de proteção ao crédito a existência de uma dívida que é irreal. Tá? Então nós temos uma significativa ampliação. Esses são os conceitos abstratos de consumidor. Começa lá no parágrafo único do artigo 2º, né? Equiparando ao consumidor toda a coletividade, determinável ou não. Passa pelo artigo 17, que equipara ao consumidor todas as vítimas de um acidente de consumo, ainda que elas não estejam consumindo. E chega ao artigo 29, que equipara, que protege a todas as pessoas sujeitas às práticas comerciais e sujeitas às contratações também. Tá bom? Então aqui nós encerramos mais esse bloco para encerrarmos definitivamente aqui o conceito ou os conceitos de consumidor que são trazidos pelo CDC. Muito bem? Voltamos num próximo bloco, já já.